certeza que Ele não vai responder contrário a essa recepção. Recebam com flores, recebam com presentes, recebam com sorrisos, recebam com abraços o pastor, a família que irá chegar aqui para dar continuidade ao trabalho na obra do Senhor, e eu creio que vocês serão felizes por ter essa iniciativa. Deus vos abençoe, irmãos. A minha palavra de oração é de gratidão a Deus em favor de todos vocês. Orem em nosso favor, nos amem, como dizia um alemão em uma congregação por onde meu pai passou, dizia assim: me queira bem que não te custa nada. Então continue nos querendo bem. Eu, quando cheguei aqui, fui ouvir queixa da parte de alguém com relação aos pastores que haviam passado aqui, e eu pedi a esse irmão, falando assim para ele: irmão, eu não quero que fale mal de mim quando eu sair da congregação, não quero, e eu não sou perfeito, e eu vou deixar, quem sabe, algumas frustrações, vou deixar, quem sabe, algum desapontamento, mas assim mesmo eu não quero que fale mal de mim, nem de minha família. Então vamos orar pelos pastores que passaram por aqui. É o máximo que nós podemos fazer, é o de melhor que nós podemos fazer. Então ore por nós, irmãos, porque eu fiz o meu de melhor. Eu fiz o meu de melhor. Se não fiz melhor, foi por falta de capacidade, foi por falta de ciência, mas na minha condição, na minha capacidade, eu fiz o de melhor. Por isso eu me despeço dos irmãos com um coração feliz, agradecido a Deus, porque eu fiz o de melhor. Não deixei nada para amanhã, não deixei nada para a próxima semana, não. Tudo quanto eu intentava em fazer, eu fiz. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu passo então a direção desta congregação ao nosso superintendente, pastor Edmundo Souza. Está então tomando posse dessa congregação interinamente, até quando do signo do nosso pastor presidente em proferir o nome do novo pastor que será aqui por ele impostado. Pastor Edmundo. Prezados irmãos, vocês vão talvez ficar assim curiosos: por que esse negócio está trocando de obreiro, tirando daqui, pondo para lá, tirando de lá, pondo aqui? E esse negócio, talvez alguém já pensou isso, não pensaram? Creio que sim, né? Mas sabe por quê? Vocês querem saber por quê? Porque não se pode mudar a igreja. Não pode tirar vocês daqui e pôr lá, a não ser o dia que soar a trombeta do Senhor. Aleluia. Daí sim o Espírito Santo tira daqui da terra a igreja e leva para o céu. A igreja só tem um lugar para habitar quando sair daqui, é o céu. E note lá, é um pouquinho duro para dizer, mas eu estou incluído. Eu tenho que ser para mim também. Se alguém já achou na Bíblia um versículo que vai ser uma arrebatação de pastores, de obreiros, demonstre. Que na minha eu já li mais de 20 vezes e não encontrei. Jesus não vem buscar pastor, não vem buscar evangelista, não vem buscar presbítero, não vem buscar diácono, não vem buscar cooperadores. Ele vem buscar a sua igreja. E olha, e vai ter igreja que vai subir e o obreiro vai ficar desapercebido, vai levar aquele choque, aquela surpresa quando chegar para dirigir o culto e não vem crente. O culto hoje é culto de domingo, é culto público. Onde é que estão os irmãos? Não vem ninguém. De repente chega um lá daqueles que também fez parte do arrebatamento. Sai
vai acontecer isso também. E como o tempo já passou, não dá para nem citar alguns versículos que eu poderia citar. Mas só vou citar Efésios capítulo 4, verso 11, que diz assim: Ele mesmo deu, Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Nunca Jesus deu a igreja para um obreiro, para aperfeiçoar o obreiro. O obreiro ele tem que se aperfeiçoar aos pés do Senhor Jesus, derramando lágrima no chão, fazendo calo no joelho e abraçando aqueles que mais lhe atormentam, aqueles que mais lhe dão desgosto. É aquele que ele tem que abraçar e levar nos ombros e pegar o cheiro de pastor, porque o pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor, porque não pastoreia. Vocês estão entendendo? Agora, a igreja só vai ser mudada uma vez, quando soar a trombeta do Senhor, que Jesus vem buscar. Aí a igreja é mudada de lugar, sai da terra e vai para o céu. Mas aqui os obreiros saem daqui, vai ali, sai de lá, vem para cá, mas a igreja fica. Porque o Senhor nunca deu igreja para obreiro. Nunca o Senhor deu a igreja para um pastor. Nunca. Não está escrito, não achei. Ele dá obreiro para a igreja. Vocês estão entendendo? Por isso é que troca. Porque ele dá obreiro para a igreja. E quando ele quer tirar, ele tira. Porque a igreja é dele. Agora a igreja não dá para ninguém. A igreja é dele mesmo. Quando for para mudar, muda da terra para o céu. Que Deus o abençoe a todos os irmãos. O horário já passou bastante. E eu creio que nós vamos encerrar este culto agora. E mais uma vez eu digo, está aqui o presbítero Marcelo, né? Aqui da Bahia. Ele continua ao lado do pastor Marco. E ele vai continuar, não é no meu lado, ele vai continuar agora no lado de Jesus, junto com Jesus, né? E vai ficar dirigindo qualquer coisa que precisar de uma comunicação, uma ajuda, ele liga para a central. Já tem aqui o telefone dele, o senhor tem a central, né? Lá da superintendência. Então, qualquer coisa eu ligo. E não sou eu que fico aqui como pastor da igreja, não. A igreja fica até agora, até vir outro pastor, sob os cuidados da superintendência. Não é diretamente o pastor do mundo, não. Da superintendência. E o pastor vai no portão, no meio do outro. Não sei se sou eu que venho da posse, ou quem é que vem da posse, mas seja quem for, vocês recebam, conforme já disse o pastor Marco, recebam com amor e carinho, porque é uma pessoa que Deus está dando para a comunicação aqui. E é Ele que dá, por isso Ele deve receber com amor e carinho. É uma dádiva de Deus para a igreja. E não é uma dádiva de Deus para o pastor. Nenhum pastor ganhou a igreja para o dia de hoje. Ganham lá o ministério. E assim, política, disputa, eleição. Um vence, o outro perde. Um fica alegre, o outro fica triste. Fica aquela coisa, como você já viu o que aconteceu aqui em Curitiba. Troca pastor, morre um, vai lá,
igreja continua. E é do Senhor. Dá para dizer amém? Amém. Então, vai vir um homem aqui para trabalhar com vocês. Que Deus vai dar para vocês. E não vai ser dado para ele. Então, se ele quiser ser Senhor da igreja, já o Senhor vem para cá. A igreja é minha. Você não serve para estar lá, porque você quer ser Senhor da igreja. Então, os irmãos, são coisas assim mínimas, mas a igreja precisa saber também das coisas. Por que esse negócio está tocando? Não é o caso que o pastor aqui não servia mais para estar aqui. É porque teve que assumir uma congregação que necessita de um homem capacitado, porque foi tirado o homem capacitado de uma igreja boa, bem ensinada, bem doutrinada, para suprir a parte de um que apostatou da fé e do ministério. Um que pegou o caminho, não o que vai para o céu, o caminho que vai para o elogio dos homens, para subir no patamar onde o homem aparece, mas não aparece Jesus e nem a sua igreja. Mas hoje, infelizmente, tem muitos obreiros que estão procurando subir para ser grande, para ser visto por todos. Mas o importante é aquele que não é visto por ninguém. Vocês acabaram de ouvir a mensagem. Gostei muito da mensagem. Um homem aleijado, passando o mar, miséria, medo, porque tinha medo que o rei tentasse matar ele, porque era da família do adversário do rei, daquele que tentou matar o rei. Então, estava lá escondido, aleijado, passando miséria. Claro. Mas o homem de Deus enxerga o filho do seu adversário. O homem de Deus enxerga o filho daquele que lhe prejudica, lhe faz mal. E vai atrás dele, e dá abrigo, e dá pensão, e dá tudo o que é preciso, e assenta-se junto com o rei na sua mesa. É interessante. Note lá, quem é digno de se assentar com o rei na sua mesa, não aparece defeito nenhum, não aparece alejo nenhum. Não, as pernas dele eram encolhidas, que foi quebrada, mas estava debaixo, as pernas estavam debaixo da mesa do rei, e a toalha cobria lá. As pernas ficavam por baixo da mesa. Aparecia aquele que merecia a honra, porque era filho de um homem que fez a vontade de Deus e morreu na guerra, mas foi amigo do rei. Então, meus irmãos, vamos levantar, porque a hora passou. Eu demorei um pouco, porque eu queria dar essa explicação, senão não ficar assim, não entendo. Continue buscando a Deus, se preparando, se santificando para aquele Senhor que está às portas. Se não tenho ouvido falar, como eu também, eu nunca vi, como estou vendo agora nesses últimos tempos, divisão de igreja. O obreiro vai lá, de repente está dividindo a igreja. Nem todos vão atrás dele, mas entanto ele me leva. Dividindo a igreja aqui, dividindo a igreja lá, formando o ministério aqui, formando o ministério lá, e fazendo convenções e se unindo com outras convenções, um movimento tremendo. O que é isso? São homens que estão negociando com aquilo que é do Senhor.
A igreja do Senhor, e tem nós negociando com ele. Por isso estou dizendo, muitos obreiros vão ficar decepcionados. E eu oro e busco a Deus para mim não cair na lista desses e ficar decepcionado de chegar num culto de oração e dobrar meu joelho e orar uma hora e levantar. Eu não tenho ninguém, era só eu. E onde é que está os irmãos que oraram? No céu. E eu fiquei. Ai meu Deus, eu penso muito nisso. Mas se eu tiver oportunidade, talvez logo vir aqui visitar qualquer coisa, eu me procurei o que diz a palavra de Deus. Que o Senhor disse assim: enviarei fome e sede sobre a terra, não de comer pão e nem de beber água, mas de ouvir a minha palavra. E correrão de um mar a outro mar, do norte ao oriente, buscando a palavra de Deus, e não encontrarão. Vai ter muita gente depois da vida do Senhor que vai procurar igreja, vai procurar ouvir, mas não vai conseguir. Mas que Deus nos abençoe, que vocês são um povo separado para ser obediente, para ser santo e para fazer parte da vida do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, glorificado seja o Senhor do teu nome. Agradecemos a Ti, Pai querido, a pressão desta noite aqui, da despedida, meu querido Senhor, meu pastor Marco, desta congregação, porque já assumiu outra congregação por necessidade, meu querido Senhor. Ó Deus querido, e aqui certamente, para deixar essa semana que entra, virá alguém, meu querido Senhor, para estar no seu lugar, para continuar, meu querido Senhor, apacentando esse rebanho que é teu, meu Senhor. O abençoa, para que seja verdadeiramente um homem cheio de amor, cheio de graça, cheio de tudo do teu Espírito Santo. Ó Deus querido, aleluia, um homem, aleluia, preparado e ungido, meu Senhor, para cuidar do que é teu. Nós te pedimos, Pai querido, em nome do teu amado Filho Jesus, agora, Senhor, e para todos sempre. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todo responde. Amém.